Então, nós já sabemos que dentro da volumetria eu tenho a minha amostra no Erlenmeyer, tenho uma solução padrão na bureta e tenho um indicador que vai determinar o ponto final dessa titulação quando, de alguma maneira, ele mudar a coloração dessa solução. O que nós precisamos agora é entender o que significa essa solução padrão. O que nós já discutimos até esse momento é que essa solução padrão nada mais é do que uma solução cuja concentração é conhecida. E a partir do volume gasto dessa solução padrão, nós podemos determinar a concentração do analito na nossa amostra. Dessa maneira, a solução padrão ela é uma solução de concentração bem conhecida que é indispensável para realizar uma análise volumétrica. É uma solução que estará sendo usada para comparação das concentrações a partir do volume gasto para reagir totalmente com o meu analito presente no Erlenmeyer. A solução padrão ela é dividida em dois tipos, o que a gente chama de padrão primário e padrão secundário. O que vem a ser o padrão primário? É uma solução que tem um alto grau de pureza e serve como referência na titulação. A precisão do método, então, é criticamente dependente das propriedades desse composto. Então, se eu tenho uma substância que tem uma elevada pureza e vai servir como referência nessa titulação, o método vai depender muito das propriedades desse composto. Logo, é qualquer substância que pode ser utilizada como padrão primário? Nós veremos que não. Existem também, assim como uma reação a ser aplicada dentro da volumetria, para o padrão primário, existem alguns requisitos que a substância precisa ter para ser aplicada como padrão primário. Então, quando o reagente titulante ou a solução padrão é um padrão primário, ele pode ser preparado de forma direta, como nós vamos fazer com o bifitalato de potássio na padronização do hidróxido de sódio. Dessa forma, o sal ele é pesado com a maior precisão possível e dissolvido ou solubilizado em água destilada ou deionizada. A diluição é feita a um volume definido em um balão volumétrico. Dessa maneira, nós temos a concentração dessa substância de maneira precisa. Quais os requisitos para um padrão primário? O primeiro deles é que seja de fácil obtenção, purificação, dessecação e conservação. O segundo requisito é que as impurezas contidas no reagente devem ser facilmente identificáveis em ensaios qualitativos, porque essas impurezas podem, de alguma forma, influenciar no resultado do analito na minha amostra, uma vez que elas podem estar reagindo com a minha amostra ou está sendo contabilizada na massa desse padrão primário que eu estou pesando para fazer a análise do analito presente na minha amostra. Ela não pode ser higroscópica. O que é uma substância higroscópica? Vocês lembram? Vocês já estudaram isso nos cursos anteriores. Substância higroscópica é aquela que é ávida por água. Então, se eu deixar essa substância aberta na presença da água na atmosfera, ela vai começar a absorver a água e eu tenho, então, ao pesar esse material, uma massa errada. Porque ao invés de eu estar pesando apenas o analito a ser utilizado como padrão primário, eu também estarei pesando água. E dessa forma, eu vou ter uma massa errada dessa solução padrão. Consequentemente, a concentração estará equivocada. Dessa maneira, eu calcularei a concentração do analito na minha amostra também de forma equivocada, já que eu dependo da concentração da solução padrão para realizar a análise. O último requisito do padrão primário é que ele deve ser bastante solúvel. Faço solubilização para que eu possa preparar essa solução de maneira o mais rápida possível para ser aplicada dentro da titulação. Aqui nós temos alguns exemplos de soluções padrões, com o oxalato de sódio, que tem uma pureza em torno de 99,95%, o ácido benzoico, bifitalato de potássio e o dicromato de potássio. Então, isso corresponde a um padrão primário. Essa substância ela pode ser utilizada para a determinação da concentração de um analito presente na minha amostra. A solução padrão, então, é uma solução
cuja concentração é conhecida com exatidão, porque nós precisamos dessa concentração para determinar a concentração do nosso analito. Então, o ideal dessa solução padrão é que ela deve ser suficientemente estável, de modo a ser necessário apenas determinar sua concentração uma única vez. Se ela for instável, o que vai ocorrer é que a cada análise que eu for realizar utilizando essa solução padrão, eu preciso determinar a sua concentração anteriormente. Por quê? Se essa solução não for suficientemente estável, o que vai ocorrer é que a cada análise utilizando essa solução padrão, eu preciso determinar quantitativamente a sua concentração, já que eu tenho uma influência do tempo na concentração desse analito presente na solução padrão. Também é ideal que essa solução ela reaja rapidamente com o analito, de modo a minimizar o tempo requerido para as adições de reagente. Como nós já discutimos anteriormente, a reação a ser utilizada dentro da volumetria, ela tem que ocorrer de maneira rápida. E imprescindível também que essa reação se complete de forma satisfatória no ponto final da titulação. Ok? Então, essas são as características ideais de uma solução padrão. Uma coisa é o requisito para que o analito seja utilizado como padrão, para que nós possamos preparar a solução padrão. Uma outra coisa são as características ideais dessa solução padrão.